Bom dia, galerinha! Como vocês estão? Tudo certinho com vocês? Gente, já é quinta-feira e quinta-feira é dia de aula de matemática. E como já vimos, né, nesse nosso primeiro capítulo aí desse quarto bimestre, nós estamos trabalhando frações, né? Então, o que a gente já viu a respeito das frações? Nós vimos como ela é organizada, né? Nós já vimos as partes de uma fração. Já entendemos ali qual é a maneira correta, né, de fazer essa leitura dessas frações. E hoje nós vamos começar a ver como nós podemos usá-la, né, para expressar medidas. Olha só que interessante, tá? Então a prof separou alguns exemplos, né, para vocês aí pra gente acompanhar, para depois nós começarmos aí com os nossos exercícios, ok? Então vamos lá? Então nós temos aqui uma apostila, tá? Uma apostila de inglês. E para nós realizarmos nossa medida, para nós termos como base para conseguir fazer essa medida em forma fracionária, nós vamos usar aqui 2 palitinhos, que é o mesmo exemplo que nós temos lá na apostila, tá? Por enquanto, esses palitinhos estão divididos, né? Estão marcados ao meio, tá? Então tem exatamente uma marquinha na metade desse nosso palito. Para mim medir essa apostila, né, medindo esses palitos, usando esses palitos, se eu colocar eles aqui, eu vou ver que para encher, né, para dar o comprimento da minha apostila, eu uso um palito inteiro, tá? Faltou um pedacinho. Então, a gente vai e coloca o outro palito e a apostila termina exatamente na metade, tá? Então, eu usei um palito inteiro mais metade de outro palito, ok? Tá, professora, mas e como é que eu vou representar isso em forma de fração? Cheguei a usar 2 inteiros? Não, usei um palito e mais uma parte de outro palito. Então, na parte de cima, tá, da minha fração, eu vou colocar o número 1. E como que eu represento o meio mesmo? Lembra que a gente viu lá na tabelinha, na forma de ler as frações? E quando nós começamos a trabalhar, nós também vimos como eu represento o meio em forma de fração. Como que é? Ó o grilo. Para mim representar o meio, eu uso o 1 em cima e o 2 embaixo. Então, para mim representar essa medida em forma de fração, nós vamos ter que usar um número inteiro mais a fração. Então, a nossa fração vai ficar o 1, que no caso é um palito inteiro, e meio, que vai ficar a fração do lado representando a metade desse palitinho aqui. Então, vai ficar 1,5 em forma de fração. E aí, será que deu para entender? Esse negócio de medida é um pouquinho mais difícil, mas vocês logo vão pegar o jeito. Quero que vocês peguem a apostila de vocês e juntos nós vamos fazer o exercício número 1 da página 78, para vocês entenderem como é que a gente realiza essa questão das medidas, tá? Então, vamos lá. O número 1, ele é muito semelhante com o que a gente fez com a apostila, tá? Ele só tem uma pequena diferença, mas vocês já vão entender qual ela é, ok? Então, no número 1 tá falando assim, ó. O Gabriel usou palitos de sorvete para medir o comprimento de uma caixa. Veja como ele fez essa medição e complete as informações a seguir. Então, ali em cima da mesa, tá? A prof vai deixar o Gabriel aqui em cima. Ali em cima da mesa tem uma caixa, né, de papelão, e o Gabriel usou ali, ele tá com 3 palitos inteiros em cima da mesa para realizar, né, a medição dessa caixa. Ele colocou os palitinhos da mesma forma que a gente colocou na apostila, tá? Ele colocou ali na beirinha para ver quanto essa caixa media. Os palitinhos do Gabriel também estavam divididos ao meio, tá? Então, se vocês olharem os palitinhos, tem o palito e tem um risquinho ali no meio para indicar a metade desse palitinho. Aí, se
nós observarmos bem, diferente do nosso que deu 1,5 palito, a caixa do Gabriel mediu 2,5 palitos. Por quê? Observem lá. Ele usou os 3 palitos, certo? Porém, quando ele colocou 2, ainda faltou um pedacinho. Então, ele colocou mais um. Porém, desse terceiro palito, ele usou apenas a metade, tá? Então, a caixinha do Gabriel, ele usou 2 palitos inteiros, mais a metade de 1 palito para chegar nessa medida final da caixa. Agora, vamos ali para as questões, prestem bastante atenção. A medida do comprimento da caixa é de... Acabamos de ver. Quantos palitos inteiros o Gabriel usou? 2. Então, a medida do comprimento da caixa é de 2 palitos mais um pedaço de palito. Certo até aí? Então, ele usou os 2 palitos inteiros e mais um pedaço de um terceiro palito. Agora, olha lá. Esse pedaço corresponde a... E daí? Lembrem lá para a fração. No nosso denominador, no número de baixo, nós sempre colocamos o número total de divisões. Em quantos pedaços esse único palito está dividido? Em 2. E em quantos pedaços ele usou para representar esse pedacinho que faltava da caixa? 1. Então, esse pedaço corresponde a meio. Como que eu represento meio em forma de fração? O prof fez aqui no exemplo da apostila. É o 1 em cima e o 2 embaixo, correspondente à metade desse terceiro palito que o Gabriel usou, tá? Agora, a nossa resposta final. Então, a medida do comprimento da caixa é igual a... Quantos palitos foram usados mesmo? 2 palitos mais meio palito. Lembrando que esse meio nós usamos a forma de fração para representá-lo. Não é para escrever meio, ok? Conseguiram entender? Será que deu pra gente colocar as ideias aí no lugar? Olhem ali as atividades do número 2, né? Agora é a vez de vocês. Determinem as medidas do comprimento dos objetos em palitos de sorvete. Mesma coisa. Lembra que a gente fez sobre unidades de medidas que a gente usava uma régua para fazer essas medidas? Agora nós estamos usando um palitinho de sorvete. Então, nós não estamos usando a medida em centímetros correspondentes. Nós estamos usando ali como base esse palitinho de sorvete que tem embaixo das figuras para determinar essas medidas em formas de fração, tá? Então, na letra A, a gente tem um lápis, tá? Nesse lápis, a gente viu ali que ele usou 2 palitos, porém, ele usou um palito inteiro e usou só um pedacinho do outro palito. Como é que eu vou representar isso em forma de fração, tá? Lembrando que o segundo palito, que ele usou só um pedacinho, ele tá dividido em 4 partes. Então, nós sabemos que o denominador dessa fração vai ser o número 4, porque é o total de partes que o meu palito está dividido, ok? Na letra B, ele tá medindo uma borracha. Então, olha lá. Essa borracha não chegou a medir um palito inteiro, então ele usou só um pedacinho de um único palito. Se o meu palito está dividido em 3 pedaços, eu sei que o denominador da minha fração é o número... E daí só falta vocês verem ali quantas partes do palito ele usou para achar o numerador dessa fração, a parte de cima da nossa fração, ok? Na número 3... eles estão usando um cachecol, né? A situação problema tá assim, ó. A medida do comprimento do braço do Pedro é igual a...
Então, olhem ali. O braço do Pedro mede quanto de acordo com aquele cachecol? Se aquele cachecol tivesse dividido em duas partes, qual seria a fração correspondente à medida do braço do Pedro? Entenderam? Vamos ali para a página 79. No exercício número 4, olha lá. A Camila está brincando com blocos de montar. Ela tem um bloco azul maior e ela tem ali 5 blocos vermelhos, tá? Que fração representa a pilha de... Que fração da pilha de peças vermelhas corresponde à altura da peça azul? Então, olha lá. Se vocês colocam... na verdade, ali ela já tá, né? A peça azul tá do lado da peça vermelha. Qual é a fração que representa a quantidade de peças vermelhas usadas para chegar na mesma altura da peça azul? Será que são 2? Será que são 3? Olha lá a dica. Se são 5 peças vermelhas, eu já sei qual é o denominador da minha fração. Falta eu descobrir o numerador, que são a quantidade de peças usadas ali para ter a mesma altura da peça azul, tá bom? Número 5. Observe a cena ao lado e responda a questão. Qual é a fração que indica a altura da menina em relação à altura da mulher? E aí, como é que vocês vão fazer agora? Me contem. Ali, para vocês descobrirem a altura, vocês vão ter que contar os risquinhos. Então, cada risquinho daquele ali corresponde a uma parte, tá? É daquelas partes ali que vocês vão tirar a altura em frações. Então, uma dica. O da mulher tá dividido em 10 partes. O da menina, não vou falar, vocês vão ter que contar, tá bom? Será que essa menina, ela corresponde a metade? Ela corresponde a mais? Não sei. Contem ali para vocês descobrirem. E o número 6, tá? É uma situação com um prédio, né? Então, tô perguntando ali para vocês observarem esse prédio. E o Felipe mora no 5º andar, né? Então, qual é a fração que representa esse altar, não? Andar. Ele mora no 5º andar. Então, qual que é a fração que representa o 5º andar desse prédio? Se vocês contarem, ele tem 7 andares. Então, como é que eu vou... Se eu sei que são 7 andares, qual é o meu denominador dessa fração? Só falta descobrir o numerador, tá? E na letra B, tá falando que o Samuel mora no 2º andar. Mesma coisa, eu já sei que são 7 andares, então eu já sei o denominador da minha fração. Agora falta descobrir aí o numerador, tá? Galerinha, agora a gente vai para a segunda parte da nossa aula, que é um conteúdo um pouquinho diferente. Então, parem o vídeo, realizem essas atividades da página 78 e da página 79. Depois vocês continuam, para não misturar as coisas aí nas cabecinhas de vocês, tá? Prof, não entendi. Manda um áudio lá na agenda que a prof já explica para vocês de novo, tá bom? Vamos para nossa segunda parte? Então, né, agora que nós entramos aí nessa questão de cálculos, né, com as nossas frações, nós vamos ver como eu represento uma quantidade, né, uma parte de uma quantidade com frações, tá? Então, para isso, para a gente trabalhar com essa questão, geralmente são perguntas da seguinte forma. Deixa eu formular aqui, né? Indique 1/5 de 10 peças. Indique 1/4 de 16 peças. Então, a nossa função agora é descobrir, né, quanto equivale, né, uma medida em fração, certo? Quanto que equivale, por exemplo, 1/4 de 16? Quanto que é isso? É agora que nós vamos começar com
com essa questão para a gente começar a entender como que funcionam esses cálculos com frações. Belezinha? Para isso acontecer, nós temos que observar aí duas informações, tá? Primeiro, eu preciso tirar da minha situação problema o número total de objetos, tá? Que nesse caso ali nós vamos começar com o seguinte: nós vamos descobrir 1/4 de 16 maçãs, tá? Vamos descobrir aí qual é 1/4 de 16 maçãs. Para isso, eu tenho que tirar duas informações, tá? O número total, que nesse meu caso vai ser o 16, e qual é a fração que nós vamos utilizar, que nesse caso é 1/4. E para isso, nós vamos usar duas contas, tá? Pra gente chegar nesse resultado. A gente vai usar divisão e multiplicação. Para mim chegar nisso, eu preciso dividir o número total pelo denominador da minha fração e multiplicar pelo numerador da minha fração. Professora do céu, calma. A gente vai fazer junto e vocês já vão entender. Vamos lá? Então, turminha, para descobrir, tá, 1/4 de 16, que nem eu falei para vocês, nós temos que observar aqui dois dados, tá? O primeiro deles é o nosso número total, que aqui a gente sabe que é o 16. E nós também temos que saber qual é a fração dessa situação problema para a gente obter um resultado, que nesse caso é o 1/4, tá? Então aqui eu tenho que descobrir 1/4 de 16, tá? Como que eu vou fazer isso? Eu falei para vocês que nós vamos precisar de duas operações, tá? Que são a de divisão e a de multiplicação. E como é que eu chego nesse resultado? A primeira coisa que eu preciso fazer é dividir o meu número total pelo denominador da minha fração, tá? Então, eu vou dividir o 16 por 4. Então, nós sabemos que 16 divididos por 4 é 4. E para finalizar, para mim chegar no resultado final, eu preciso multiplicar o resultado da minha divisão pelo numerador da minha fração. Então, eu vou multiplicar 4 por 1. 4 vezes 1 é 4. Então, eu sei que 1/4 de 16 corresponde a 4. Entenderam? Agora, a gente pegou um número um pouquinho maior pra gente usar como exemplo. Então, nós vamos descobrir aqui quanto vale 5/8 de 56, tá? Então, nós vamos precisar aqui tirar os nossos dois primeiros dados, né? Eu tenho o meu número total, que é o 56, e eu tenho a fração que eu vou usar para resolver isso daqui. Então, nós temos que descobrir os 5/8 de 56, tá? Decorem, galerinha. Nós dividimos pelo de baixo e nós multiplicamos esse resultado pelo de cima e vamos ter o número correto ali, tá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Essa é a primeira regra que vocês têm que entender. Pra gente começar, então, vamos dividir aqui os 56 por 8. E aí, quem consegue fazer essa conta? Vamos lá. Então, aqui a gente viu que o resultado da nossa divisão é 7, certo? Prof, de onde é que você tirou esse 7? Eu dividi os 56 pelo denominador da minha fração. E o meu resultado foi 7. Dividir pelo de baixo, o que é que eu tenho que fazer mesmo? Eu multiplico o resultado pelo numerador da minha fração. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 7 vezes 5 é 35. Então, eu sei que 5/8 de 56 equivalem a 30
5, ok? Vamos para mais um exemplo. Nosso terceiro e último exemplo, né? Quanto é 2/3 de 18? Então, vamos lá. Preciso tirar aqui os meus dois dados, certo? Então, eu tenho 18, que é o meu número inteiro, e eu tenho os 2/3, que é a minha fração. Então, eu preciso descobrir 2/3 de 18. Então, vamos lá. De novo, eu multiplico pelo de baixo. Opa! Eu divido pelo de baixo e eu multiplico o resultado da minha divisão pelo de cima. Então, vamos lá. 18 divididos por 3 é 6. 18 divididos por 3 é 6. Agora, eu multiplico o meu resultado pelo numerador da minha fração. Quanto é 6 vezes 2? 12. Então, eu sei que 2/3 de 18 são 12, ok? E daí, me digam, conseguiram entender? Gente, para nós conseguirmos aí resolver toda e qualquer situação que peça para nós descobrirmos quanto equivale uma fração de uma quantidade, a prof precisa que vocês decorem que nós dividimos o número, tá? Então tá pedindo para mim descobrir a fração equivalente a 20. Eu divido o 20 pelo número de baixo e eu multiplico o resultado da divisão pelo número de cima. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Coloquem isso na cabecinha de vocês. Eu divido o número da minha situação problema pelo denominador da minha fração e eu multiplico o resultado da divisão pelo número de cima e eu vou chegar no resultado certo, ok? Entendido até aí? Prof, não entendi, não consegui. Vai lá, manda na agenda, a prof vai ligar, vai fazer uma chamada de vídeo, alguma coisa, para vocês conseguirem entender. Esse é um conteúdo muito importante que vocês vão ver agora até o ensino médio de vocês, tá? Então, prof, não entendi, não deu. Então, pega, avisa a prof na agenda, manda um áudio, fala, prof, eu não entendi como que faz, prof, eu fiquei com dúvida, que a prof vai ajudar vocês, mas não fiquem com dúvida, tá bom? Então, agora nós vamos, para as nossas atividades que envolvem essa questão, beleza? Na número 1 da nossa apostila 80, tá pedindo para nós descobrirmos 1/5 de 10. Então, lá, a Camila vendeu 1/5 das 10 calças que ela tinha na loja dela, tá? E tá perguntando assim, quantas calças a Camila vendeu? Então, nós vamos ter que descobrir aí quanto é esse 1/5 de 10. Para facilitar a vida de vocês, os desenhos da apostila estão ali separados, né? Então, ali visualmente nós já temos a resposta, porém a gente vai fazer, tá? Eu quero que vocês façam do ladinho ali onde couber a conta para vocês decorarem isso daqui. Prof, a decoreba essa regra vocês precisam decorar. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, nós precisamos descobrir os dois dados. Quais são? O 10, que é o nosso número inteiro, e o 1/5, né, que é a nossa fração da nossa situação problema. O que eu tenho que fazer agora? Olha aí, já era para estar decorado. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, vamos lá. Eu vou dividir 10 por 5. Quanto é que dá 10 divididos por 5? Dá 2, né? E eu multiplico o 2, que é o resultado da minha divisão, pelo número de cima. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 1. 2 vezes 1 é quanto? É 2. Então, eu sei que 1/5 de 10 é 2.
ok? Os números das atividades da apostila são pequenininhos, então não vai ter nenhum 56 ali para vocês terem que fazer, tá? Vai ser um pouquinho mais fácil. Agora que a gente já sabe, né, o do número 1, vou fazer ali também o do número 2 e o restante vocês fazem sozinhos. Então vamos ver lá qual que é a situação problema, tá? O Eduardo estava organizando seus carrinhos e ele decidiu, né, que ele ia doar alguns. Ele separou 1/3 dos 12 carrinhos para doar, como mostra na figura abaixo. Quantos carrinhos o Eduardo vai doar? Opa, então eu já sei aí meus dois dados, né? Qual é o número inteiro? É o 12. E qual é a fração? É 1/3. Vamos lá para o nosso passo a passo, né? O 12, né? Vamos descobrir lá 1/3 de 12. Primeiro, o que eu faço mesmo? Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. Viu como eu falei que vocês iam usar isso daí para sempre? Então a gente vai dividir o 12 por 3, tá? Dividindo 12 por 3, nós vamos chegar aí uma resposta. Não vou falar para vocês qual é. Depois eu pego esse resultado da minha divisão de 12 divididos por 3 e eu multiplico por 1, que é o número de cima da minha fração, e eu vou chegar aí no resultado final, né? Vou descobrir quanto é 1/3 de 12, ok? E daí eu vou responder ali as questões A e B, tá bom? Galera, questões 3 e questões 4 da página 81 são da mesma forma, tá? Então, em todas elas, vocês vão ter que descobrir qual é o equivalente, a fração, né? Qual é o número que corresponde à fração de uma quantidade, tá bom? Então, ali interpretem a questão, né? Cheguem à fração e cheguem ao número que representa essa fração dentro da quantidade, belezinha? E na página 82, nós temos ali algumas perguntinhas que envolvem também essa questão de frações, tá? Que são as mais atividades da nossa apostila. Então, ali tem umas questões de quantas unidades cabem dentro de uma fração. Lembra que a gente viu as figurinhas lá? Então, se eu tenho um círculo dividido em 8 partes e 3 delas estão pintadas, como que eu vou representar isso em forma de fração? Se eu sei que são 8 partes, o 8 vai para baixo. Quantas estão pintadas? 3. Então, o 3 é o numerador da minha fração. A minha fração é 3/8, tá? Então, são atividades assim. Tem uma atividade de palitinho, para vocês verem também. E tem uma atividade ali desses últimos exemplos, né, que nós fizemos ali, das frações com relação à quantidade, tá bom? Turma, de novo, se vocês tiverem qualquer dúvida, se não entenderam, se ficou difícil, avisem a prof, que daí a gente marca uma videochamada pra gente trabalhar só em cima disso daqui, tá? Isso é um conteúdo que vocês precisam fazer entrar na cabecinha, porque vocês vão usar bastante daqui pra frente, principalmente lá no 5º ano, tá bom? Então, qualquer dúvida, chamem a prof, tô aqui pra ajudar vocês. Um beijão e até amanhã!